O Brasil começou o ano de atestado, seja pela nova onda de Covid-19, pela gripe, influenza B, H1N1, H3N2, outras letras do alfabeto, tem o alfabeto latino, grego agora, as pessoas estão se familiarizando bastante com isso. Tem a flurona também, que é um contágio por dois vírus diferentes, uma mistura de duas doenças. Pois bem, com essa onda de pessoas doentes, 2022 teve algumas peculiaridades trazidas pela variante Ômicron do coronavírus. Quem achou que estava especialista na pandemia, agora tem que se atualizar, tem bastante informação nova relacionada a esse novo contexto de pandemia. Para a gente renovar esse conhecimento da crise, atualizar o status da pandemia, falar sobre a gripe, o isolamento, as vacinas, a gente conversa agora com a médica Ana Sara Levin, infectologista e professora da Universidade de São Paulo. Doutora Ana, obrigado por nos atender. Agradeço imensamente a disponibilidade da senhora para falar sobre esse assunto, sobre esse momento. Eu que agradeço esse convite. Uma honra. Já que a gente começou falando de atestado, eu queria saber como é que os médicos estão fazendo com essa falta de testes de Covid-19 do país, né? Uma das intenções desse programa agora é falar sobre esse novo contexto. E o que a gente tem nesse contexto agora é a falta de teste dessas primeiras semanas de 2022. A gente viu muitos laboratórios agora começaram a racionar, farmácias também estão racionando a testagem, o autoteste também está em pauta no Ministério da Saúde, uma cobrança de política pública por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para que as pessoas possam fazer o teste por conta própria, como já acontece em países da Europa, nos Estados Unidos, Canadá, entre outros. E só que dentro dessa necessidade não tem teste para todo mundo. Quando as pessoas vão sintomáticas ou não, quando tiveram contato com alguém infectado, vão ao médico, elas pedem, o médico pede um diagnóstico, ele quer saber o que é que o paciente tem, né? E aí eu queria que a senhora começasse falando um pouco sobre isso. Como é que o médico trabalha às cegas? Se tem um protocolo para trabalhar sem a possibilidade de fazer um diagnóstico, na medida em que nem todo mundo vai poder fazer teste. Olha, veja, quando a gente começou a pandemia lá em 2020, a gente não tinha teste. Tinha pouco teste. E a gente trabalhava com pouco teste, mas falava, bom, é uma nova variante, é uma nova doença, nós estamos descobrindo isso. A gente fazia teste para quem estava no hospital, mas a gente não fazia teste para quem estava fora. E a gente trabalhava bem às cegas, porque quem tem um quadro leve... Aí, o que aconteceu? No momento seguinte, na pandemia, se percebeu que uma maneira de controlar a pandemia era testar uma porção de gente. O Brasil não adotou essa estratégia. Ninguém saiu dando teste para todo mundo. Então, quando o mundo inteiro está fazendo testagem, você estava nos Estados Unidos, você pode entrar numa farmácia e fazer. Olha que os Estados Unidos é uma saúde que não é pública, né? Mas o governo disponibilizou teste gratuito, qualquer farmácia você entrava e fazia PCR ou qualquer coisa que tivesse disponível, dependendo da época da pandemia. E você podia testar quantas vezes você queria, e aí o que eles estavam usando esse teste? Para controlar a transmissão. Nós ignoramos isso como se não, né? Agora, finalmente, depois de 2 anos, nós decidimos que teste é importante. E realmente teste é importante. A gente saber quem é positivo, quem não é positivo, em especial porque a gente tem 2 vírus. Mas isso não muda o fato de que se você é positivo, você não pode circular, seja por influenza ou seja por coronavírus. Aliás, seja por qualquer infecção respiratória. Você deveria ficar e prevenir a transmissão para outras pessoas, como você faz com outras doenças. Eu acho que a estratégia de trabalhar com o teste é importante. É uma estratégia que a gente devia ter adotado lá atrás, em 2020 já. Né? Uma coisa que a gente não fez nem em 2020, nem em 2021, e de repente o povo acordou para a importância que é o teste de identificar quem é positivo e quem é negativo e tentar cortar a cadeia da transmissão, essa transmissão de uma pessoa para outra, identificando e isolando as pessoas. Bom, como é que a gente trabalha sem o teste, faltando o teste? A gente trabalha como a gente trabalhou em 2020 e 2021. A gente, sintomático, a gente se afasta do convívio das outras pessoas. O grande problema aqui é que nós estamos falando de uma variante, quando a gente fala de Ômicron, nós estamos falando de uma variante que é menos grave. Menos grave principalmente porque nós estamos vacinados. Né? Menos grave porque a vacina, embora não seja super eficaz, não seja perfeita para prevenir, ela previne as formas graves. Então, e às vezes, assim, muita gente está ficando positiva e não está tendo sintoma nenhum.
Então, essas pessoas estão circulando e transmitindo. Então, agora nós temos um problema, porque não é só... Se eu quisesse identificar todo mundo que tem, eu teria que testar o tempo todo mundo, mesmo sem sintomas. Que é para isso eu usaria o autoteste, apesar da sensibilidade não ser tão maravilhosa, né? Você vai ter falsos negativos, né? Mas você começaria a saber o que está acontecendo testando as pessoas que não sentem nada. Mas isso, se fizer isso, tem que ser uma estratégia organizada, não à vontade de cada um na farmácia comprar. Nós temos que pensar numa estratégia de contenção, não à vontade, eu quero saber, o outro não quer saber, um acredita, outro não acredita, e pronto, nós não temos uma estratégia montada para isso. Mas o fato da gente não ter o teste, nós estamos na mesma situação do ano passado. A gente não tinha teste para todo mundo, e ninguém ia todo mundo no quadro clínico, né? Uhum. A senhora citou que em um ambiente ideal, e talvez isso tenha sido assim com mais frequência antigamente, as pessoas que ficam doentes, elas devem se afastar de qualquer forma, mas é bastante comum você entrar numa universidade, ou até pouco tempo atrás, antes da pandemia, Uhum. ou numa escola, ou num ambiente de trabalho, e as pessoas estão em atividade gripadas, né? A pessoa tá, tô com uma gripe aqui, daí às vezes lencinho, né? Você entra no metrô, as pessoas estão ali com uma gripe, super comum isso, né? Até Tomei uma dipirona, estou me sentindo bem, vou trabalhar, porque principalmente para médico, se não for trabalhar é frouxo, né? é, Resfriadinho não é uma razão para não trabalhar. Agora, pelo menos eu acho que isso foi um saldo positivo dessa pandemia. Aquilo que deveria ter sido sempre, que é se você está com sintomas de qualquer coisa, você não ir trabalhar, isso agora está para valer. Todo mundo agora está valendo, né? Todo mundo entende isso, né? pois é. E a gente até via, né, muitas vezes alguns países asiáticos em que as pessoas usavam máscara, tem um hábito também de se proteger, isso também é um comportamento que vai mudar, vai mudar um pouco o comportamento da sociedade, né? Bom, mas a recomendação é para que as pessoas que estão doentes sempre procurem um médico. Só que o ambiente de surto faz com que muitas pessoas simultaneamente procurem médicos, muitas vezes sem necessidade, não há gravidade, há um surto de gripe também, dessa que as pessoas já estão mais habituadas e tudo mais, e isso está lotando hospitais. É bastante diferente da lotação das UTIs, né? Porque aí as UTIs têm mais uma relação com o avanço. é, Falhou a sua voz. Agora, voltou, não? Voltou. Voltou? Bom, então vamos lá. É possível recomendar para as pessoas não irem ao médico? Por exemplo, quem tem a chance, né, de ter um convênio ou poder acessar lá um plano particular em que as pessoas fazem a teleconsulta, né? É uma facilidade, mas que nesse momento as pessoas estão levando até 24 horas para conseguir uma consulta de pronto atendimento, né? Pelo aplicativo lá esperando e tal. É, as pessoas que tiveram contato com alguém, por exemplo, infectado, ela deve ir ao médico? Essa é a recomendação, o protocolo oficial é esse? Ou a pessoa deve só se isolar, já não pode fazer teste mesmo, porque não tem teste disponível, e esperar alguns dias, 3 dias, sei lá, para ver se acontece. Eu acho isso. Se você teve contato, porque não há muito o que fazer, né? Você não tem um remédio hoje que previna diretamente. Você teve um contato, você se expõe e aí previna. Claro, uma pessoa que é imunossuprimida ou que tem um fator para gravidade que aumenta o risco de morte, essa pessoa tem que procurar mesmo o médico, tem que procurar se dispor, tem que pelo menos se informar, conversar com o médico, teleconsulta. Agora, no geral, se você se expôs, o melhor é você observar e circular muito pouco, e se circular, circular com máscara. Aí é importantíssimo circular o mínimo possível e o que é essencial, usar máscara. A variante Ômicron veio de um jeito diferente, trazendo algumas peculiaridades para esse momento dessa onda, desse novo momento da pandemia, e um deles, talvez, não sei se isso já está confirmado ou não, se já é conclusivo, mas ela parece ser mais transmissível, está correndo mais rápido. Ela E com certeza é tem, mais tem transmissível. gente falando que vai pegar todo mundo. É inevitável? Todo mundo vai ter, ou vai ter algum herói que vai dizer, olha, eu nunca peguei a variante Ômicron do coronavírus. Isso já é, vamos dizer, esperado para daqui para frente? Eu acho que muita gente vai pegar. Não sei qual é a proporção, porque nós temos uma cobertura vacinal muito boa. Embora a vacina contra a Ômicron não seja tão eficaz, vocês lembram, a gente teve a primeira onda lá no começo de 2020, né? Que era um vírus. Depois apareceu a gente caiu, aí apareceu para nós a variante Gama,
que foi um horror, né? Começou na Amazônia, foi aquele horror, aquela quantidade enorme, falta oxigênio, falta leito, falta ventilador, falta tudo. Depois, nós fomos muito bem na vacina, nós brasileiros, e quando chegou a Delta, nós não tivemos aquele impacto enorme que teve em vários países por aí com a Delta. Aparentemente, a nossa vacina, que tinha sido recente, ofereceu um certo grau de proteção, um bom grau de proteção contra a variante Delta. Só que a Omicron agora é diferente, ela é mais transmissível do que a Delta, que já era mais transmissível do que o vírus original, né? E a nossa vacina não é tão boa contra... A nossa vacina não, as vacinas como um todo, não são tão boas para proteção contra a Omicron como elas são para Delta, ou como elas eram para Gama. Então, agora nós estamos assim, ela oferece uma proteção parcial. O que isso traz? Bom, ainda tem o lado que a Omicron talvez seja menos agressiva. Então, ela é menos agressiva e nós temos uma cobertura vacinal muito boa e ela dá uma proteção, pelo menos parcial, previne quadros graves, previne internações, previne óbitos. Então, nós estamos numa situação em que tem quadros leves. A situação ideal para um vírus, se eu fosse um vírus e eu tivesse que me espalhar, eu não queria matar meus hospedeiros. Minha sobrevivência depende do meu hospedeiro sobreviver e durar mais tempo, para eu poder espalhar pelo mundo. Então, é a situação ideal para o vírus sobreviver. Ele não mata o hospedeiro, ele não põe o hospedeiro de cama, porque o hospedeiro na cama dissemina para menos gente, e assim o vírus se espalha, né? Então, além disso, eu tenho o fulano que está positivo e que não sente nada. Esse está espalhando à vontade, porque ele não sente absolutamente nada, mas ele dissemina. Então, nós temos uma situação de um vírus que transmite fácil, um vírus que deixa a pessoa pouco doente, portanto, ela circula mais, ou deixa ela sem sintomas, então ela circula mais. Então, nós estamos de 10-0 para o vírus em relação a nós. Bom, se ele não faz nada, e eu vejo muita gente se colocar nessa situação, para que eu tenho que me preocupar com esse vírus, que ele não causa nada, não mata ninguém? Isso é verdade enquanto nós estamos lidando com gente perfeitamente saudável. Mas aí eu falo, bom, vamos supor que ele cause, sei lá, 0,2% de quadros graves. Mas se eu tiver milhões e milhões e milhões de pessoas com infecção, 0,2% passa a ser um número muito grande. E leito hospitalar não é por cento. Leito hospitalar é leito hospitalar. Se tiver 10 doentes, precisa de 10 leitos. Se tiver 100 doentes, precisa de 100 leitos. Ou seja, embora ele tenha menor chance de adoecer, se você tiver muita gente pegando a Ômicron, nós vamos ter os leitos lotados, nós vamos ter gente internada, nós vamos ter gente morrendo. Então, as pessoas parecem, não, essa é leve, eu estou vacinado, isso aqui não vai dar nada. Não é verdade. Nós temos que tomar cuidado para que esse bicho não se dissemine muito. E o bicho, ele quer disseminar, né? Esse é o caminho dele. Para a gente finalizar esse primeiro bloco da nossa conversa, doutora Ana, o isolamento social nos moldes do início da pandemia, né? Algumas pessoas já têm recomendado mudança nesses protocolos e tal. O mundo, vamos dizer, a atividade não vê isso como viável, refazer aquilo que foi feito lá atrás. Claro que se fosse uma coisa assim gravíssima, não tem outra opção, né? Tem que fazer. Ninguém queria fazer o isolamento social lá no começo da pandemia também, né? Mas a senhora acha viável e mais do que viável, acha que é recomendado fazer isso em algum momento dentro desse contexto atual ou é exagero? Se você não quer pegar, você tem que fazer isso. A questão é o que nós estamos sacrificando pelo quê? É uma coisa o que é aceitável. Quantas infecções eu aceito, quantas mortes eu aceito, quantas internações eu aceito e também o quanto que o meu serviço de saúde aguenta. Porque uma coisa é você morrer do vírus, outra coisa é você morrer de falta de atenção à saúde, né? De assistência, morrer desassistido, né? Uma coisa é você ficar doente e poderia ficar bem, mas não tem leito para você e você não vai ficar bem. Então, a gente pesa o que é possível, o que é... Cada um lá tem seu limite. Eu acho que as pessoas estão muito cansadas, ninguém quer mais fazer isso. Todo mundo prefere acreditar que isso é uma coisinha de nada. Eu vejo a atitude de muita gente. Por outro lado, eu não sei se nós conseguimos, neste momento a sociedade, trancar todo mundo em casa. Agora, a verdade verdadeira é que se eu não quero pegar, eu tenho que fazer isolamento. Assuntos. Nesse segundo bloco da nossa conversa, a intenção é falar um pouquinho sobre a gripe, porque as pessoas já estão habituadas a conviver com determinados tipos de gripe há algum tempo na sociedade,
E há alguns anos surgiu o H1N1, que assustou um pouco, foi o primeiro momento em que as pessoas conviveram com epidemias de uma doença desconhecida, assim, na sociedade moderna, vamos pensar assim, né? Ou mais contemporânea, não moderna, mas... e aí deu aquela assustada que foi quase que um ensaio para o que a gente viu para a pandemia de coronavírus, né? E agora tem novos tipos de gripe também surgindo. Tem a H3N2, por exemplo, a H1N1, H3N2, influenza B, e tem também os casos de flurona, que é quando a pessoa pega coronavírus e pega também um tipo de gripe. E eu queria entender isso, então, doutora Ana, primeiro explicando para o nosso ouvinte, para quem está assistindo a gente pelo vídeo também, é, essa onda de gripe que está simultânea com a da variante Ômicron do coronavírus, especialmente no Brasil, ela é causada pelo H3N2, por outros tipos de vírus influenza? Quem é que é esse vírus da gripe que está simultaneamente causando um surto no país? Bom, a influenza, as duas influenzas que causam infecções nos humanos, né, são a influenza A e a influenza B. E, assim, a influenza A é um vírus, o vírus da influenza A, é um vírus que ele muda muito. Agora nós temos craques de variantes e de mutações, mas ela sempre mudou, por isso que a gente toma vacina todo ano. Então, elas têm umas moléculas no vírus que chamam, bom, nem vou falar o nome uma abreviatura é H e o outro é N. E aí são vários Hs e vários Ns, mas todo H1N1 não é igual ao outro H1N1 porque o H vai mudando. Então, a gente tomou vacina, e olha que coisa mais estranha. Quando que a gente toma vacina para gripe? Em maio, em abril. Por quê? Porque influenza é uma doença do inverno. Olha o que está acontecendo, nós estamos tendo influenza no verão, que é uma coisa muito estranha, não é o que a gente espera. Bom, essa influenza é uma influenza A e ela é H3N2, porque a molécula do vírus é H3 e a do N é 2, então ela ganha. Mas ela não é. Aí a grande questão é, quando a gente toma vacina para gripe, ela é um coquetel de imunizantes contra os vírus que apareceram nos postos sentinelas no hemisfério sul. Então, o tempo todo eles ficam monitorando que tipos de gripe que aparecem, que tipo de gripes que aparecem, e aí eles montam a vacina para o hemisfério sul, sob medida para o hemisfério sul, logo antes do inverno. Bom, no último inverno, quando a gente tomou vacina para gripe, primeiro que muita gente não toma, né? Mas supondo que todo mundo tivesse tomado, tinha lá um H3N2. Então a grande pergunta era: aquele H3N2 é igual a esse H3N2 que está dando? Aparentemente não. É por isso que está dando de novo. É por isso que mesmo quem está vacinado pode pegar um H3N2. Então a grande questão era: aquela vacina dada em abril para mim, ela me protege contra esse H3N2? Esse vírus da influenza, os vírus da influenza A em especial, eles mudam bastante. E eles vão mudando. Então, agora, por uma coisa muito estranha, em pleno verão, nós estamos tendo um surto de vírus de influenza A e aparentemente diferente do que tinha na vacina. Vai estar na vacina do ano que vem. Né? Esta H3N2 vai estar na vacina do ano que vem. Então, eu acho que vai ser uma coisa boa. E também é uma coisa que eu não acredito que vai durar. Né? Eu acho que o que vai vir mesmo, o que já está vindo mesmo para valer, é o Ômicron, porque ele transmite muito rápido, porque todas essas coisas a gente já discutiu no primeiro bloco. Né? Agora, tem o azarado que pega as duas coisas, né? A Que flurona. O que é a flurona? flurona. Ou a pessoa que está tendo uma infecção pelos dois vírus simultaneamente. Tem poucas pessoas que têm isso, mas acontece que essa pessoa tem. Né? Aí ele tem positiva para influenza e positiva para Covid. A pessoa que pegou uma gripe, por exemplo, ela, vamos dizer, já acabei de pegar uma gripe, já estou com a imunidade boa, meu corpo já venceu a gripe. Essa imunidade aí, essa força serve para o coronavírus também ou para outros Não, tipos de gripe? não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. Você tem sorte se lá na vacina te protegeu contra essa influenza, né? Mas aparentemente não parece que é isso. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e essa pessoa é azarada. Azarada ou muito exposta, né?
Diferenças de cuidados, então, entre uma coisa e outra, entre gripe e coronavírus. A gente já aprendeu e educou a sociedade, ou boa parte dela, a usar máscara, a higienizar as mãos, a manter as superfícies limpas. Aliás, no início da pandemia, muito se falava sobre as superfícies, né? A possibilidade de tocar nas coisas e pegar. Depois, outros estudos mostraram que, na verdade, vem pelo ar mesmo. Enfim, várias possibilidades aí de transmissão. Então, teve muita mudança de protocolo de transmissão, inclusive do próprio coronavírus, né? Mas antes a gente já convivia com a gripe. É, Como é que pega a gripe mais fácil e como é que pega o coronavírus mais fácil? Qual que é a diferença? Como é que faz para pegar essas doenças aí para evitar pegar? Por isso, claro, né? Para evitar É a pegar. mesma coisa, viu? Por isso que eu acho que provavelmente se a gente não vai montar uma estratégia de identificação, mas aí é uma estratégia a nível comunitário, né? Não é individual, né? Seria a nível governamental, uma estratégia de controlar elas com exames. Então, se você tiver sintomas, tanto faz o que você tem. Você tem que fazer a mesma coisa, você tem que usar máscara, tem que higienizar a mão, tem que manter distância. E para prevenir a doença é a mesma coisa também. Tanto influenza quanto Covid. Então, no final das contas, nós vamos ter hábitos mais saudáveis, nós já estamos treinando a coisa certa. Mas no fundo é a mesma coisa, viu? Mesma coisa. Para a gente finalizar esse bloco, é um assunto que a gente já tratou no bloco anterior, mas é importante reforçar. O atestado médico para gripe tem o mesmo efeito do atestado médico para o coronavírus, e aí eu queria que a senhora desse esse recado para as empresas, para os trabalhadores, para os funcionários, para os estudantes, para as pessoas que estão doentes, e muitas vezes testaram negativo para a Covid-19, por exemplo. Foi o meu caso, aliás. Alguns dias atrás eu fiquei gripado, fiz o teste RT-PCR, no dia seguinte saiu o resultado, deu negativo. Eu mantive o isolamento do mesmo jeito e na minha empresa fiquei cumprindo os dias de atestado médico, né? Em primeiro lugar, quantos dias a pessoa deve ficar afastada do trabalho, das atividades, quando ela apresentar algum tipo de sintoma gripal? E o atestado tem o mesmo valor para o trabalho, para os Tem estudos? o mesmo valor. Tem o mesmo valor. Agora, as normas que estão saindo, então tem várias entidades soltando as normas, e eu acho que a norma que rege tudo é basicamente do Ministério da Saúde. O do Ministério da Saúde eu achei muito difícil. Porque eu achei todo o fluxograma muito difícil. Então, da maneira como eu vejo, a gente pode simplificar e ficar ainda dentro das normas. E vale para a Covid e para a influenza. Se você, por acaso, fez o teste, porque seu amigo era positivo, ou seu pai era positivo, você quer saber se você teve, mas você nunca sentiu nada e nem está sentindo nada, então você fez o teste, aí deu positivo, tanto para influenza quanto para Covid. Qualquer um dos dois que tenha dado positivo. O que você precisa fazer? Eu acho que você precisa ficar longe dos outros durante 5 dias. Desde que você nunca tenha tido sintoma. Tá? Você está ótimo, está bem, mas você por acaso fez o teste, porque você entrou em contato com alguém e aí deu positivo para um ou para outro. Tá? O que acontece se você tem sintomas? Tá? Se você tem sintomas e não tem teste, então parta do princípio que você tem uma das duas ou qualquer coisa. Tá? Então parta do princípio, se isole 7 dias a partir do primeiro sintoma. E você pode voltar ao convívio desde que você tenha ficado muito bem, perfeitamente de saúde nas últimas 24 horas. Ou alternativa 2, você está sintomático, está com sintomas, e você tem disponível o teste. Aí você faz o teste e ele dá negativo para as duas coisas. Aí você fala, bom, mas eu ainda tenho sintomas, eu não posso ir trabalhar. Eu tenho que ficar afastado até que eu tenha nenhum sintoma. Depois de 24 horas. Passou Depois de 24 24 horas. sintomas. Supondo que dê positivo ou para o Covid ou para a influenza, aí eu me afasto 7 dias do convívio de todo mundo, do trabalho, do convívio, faço trabalho remoto, se eu estiver me sentindo ótima, e eu posso voltar depois do 7º dia, desde que nas últimas 24 horas eu esteja bem. E aí fica bem simplificado, eu acho. Pois bem, o governo de São Paulo está tentando, inclusive, emplacar aí com a Anvisa a aplicação da Coronavac, né? Já pediu autorização e aguarda a autorização da Anvisa para a aplicação da Coronavac, que poderia dar acabar com esse gargalo de vacina, porque está faltando vacina. O governo federal distribuiu 250 mil doses, por exemplo, para o estado de São Paulo, e deve distribuir pouco mais de 1 milhão até o final desse mês, só que isso não dá para vacinar nem o público prioritário dentro dessas crianças de 5 a 11 anos de idade. Pois bem,
Professora, as vacinas para crianças ainda estão limitadas. Dentro dessa primeira leva, faz sentido vacinar aos pouquinhos assim? Ou se a gente colocar isso num gráfico, não muda nada? As crianças vão transmitir na escola, vão transmitir, enfim, nos ambientes em que ela circula e tudo mais, e esses poucos vacinados dentro desses grupos aí, acaba que não tem algum efeito, ou se tiver vacina tem que aplicar. Como é que a senhora vê essa escassez de vacina, se faz sentido vacinar dessa forma? Primeiro, olha, eu fico horrorizada, de verdade, porque eu não espero do meu governo que me diga assim: olha, eu não sei quantas vacinas eu vou comprar, vai depender da demanda. Eu espero do meu governo um plano. Né? Eu espero que diga assim: nós temos 20 milhões de crianças, eu pretendo até data tal vacinar a primeira dose de tantos milhões. Eu espero um plano. E não é o que eu tenho. Eu tenho uma conversa de eu não sei quantas vacinas eu preciso. Então, eu nem sei o que dizer frente a isso. Agora, o que tiver de vacina, que vacine. Acho que é indubitável. Se a gente tem 4 milhões, vacinamos 4 milhões e vamos correr atrás do que falta, mas vamos vacinar o que for possível. Eu não preciso discutir por que é importante vacinar e quão baixo é o risco de vacinar e frente ao risco da doença e da importância da criança na cadeia de transmissão para as outras pessoas, né? Mas é uma coisa totalmente sem planejamento. Desculpa, falar que vai, não sabe quantas doses porque vai ver como é que é a demanda, que brincadeira é essa, né? Eu espero que diga, eu tenho tantas crianças, meu plano é esse, nós vamos começar dia tal, em tanto tempo eu vou ter chegado neste número de crianças vacinadas, vou começar com essas, depois vou atuar para que eu espero um plano, né? Eu não sei que conversa é essa, eu estou meio chocada. Bom, a gente está enfrentando, e aí talvez isso tenha alguma influência também nesse comportamento do governo, é um movimento anti-vacina. Não é exclusividade do Brasil esse movimento. A diferença é que em alguns países da Europa, por exemplo, ele afeta inclusive a esquerda, a direita também. Enfim, tem uma questão antissistema, quando as pessoas falam em não tomar vacina pelo governo. Em alguns países, enfim, a gente conversou com pessoas de vários países e existe movimento anti-vacina em vários lugares do mundo. No Brasil, tem uma influência bastante grande da internet e tem a participação ativa do governo no questionamento da efetividade das vacinas, enfim, do risco que a vacina poderia representar na interpretação dessas pessoas. Fizeram até uma audiência pública para discutir a vacinação de crianças, justamente consultando pessoas que nem são especialistas. Pois bem, se aparecer um caso de efeito adverso, e a gente imagina que pode acontecer, porque isso está na bula de qualquer tipo de medicamento, enfim, né? A gente sabe que a militância anti-vax aí vai fazer um barulhão na internet. Em termos de protocolos, o que é que deve acontecer caso haja algum problema específico pontual? Eu não estou preocupada com isso de verdade, porque esse movimento anti-vacina no Brasil, eu não sei que tamanho, ele é muito barulhento. Agora, que tamanho ele tem realmente? Porque, olha, o nosso governo já disse que era jacaré, que dava AIDS, não sei, mas das quantas, ainda assim, nós temos uma adesão à vacina gigantesco. Então, eu não acredito que o movimento seja tão grande quanto o barulho que ele faz. E, assim, se houver um evento adverso, que é possível que haja eventos adversos, provavelmente muito leves, mas se houver um evento adverso, bom, ele será avaliado, será estudado, mas seguramente será mais raro do que as complicações da própria doença. Então, acho que essa é uma questão indubitável. Eu também não sei, porque no fim a militância é muito gritona, mas 90% das pessoas se vacina. Quando você pergunta tem um trabalho mostrando que o Brasil é o país que tem a maior intenção quando questionado, a população tem a maior intenção de vacinar, isso antes de ter a vacina. Então, com toda essa gritaria, eu acho que é muito barulho, mas eu acho que o movimento não é muito grande, não. Bom, a gente está trabalhando também com uma vacina que foi desenvolvida antes da circulação, ou antes da percepção da circulação da variante Ômicron do coronavírus. A gente até citou isso nos blocos anteriores, né? Talvez a vacina, como qualquer outra vacina, precise de atualização para enfrentar essa e até novas variantes que possam eventualmente surgir na medida em que as atividades voltarão para quase o normal, enfim, as pessoas estão tendo mais contato de novo, está tendo aglomeração outra vez. A gente sabe que variantes vão acontecer, embora tenha essa possibilidade, inclusive, da Omicron ser uma variante positiva no sentido de imunizar o maior número de pessoas, enfim, não sabemos ainda. A vacinação universal, vamos dizer, a senhora falou, né? 90% das pessoas estão tomando vacina no Brasil, tem interesse, enfim, de tomar e tudo mais. A vacinação de todo mundo.
pode garantir que não haja superlotação de UTIs? A gente pode se tranquilizar com relação a isso? Porque uma coisa é, como a gente também já mencionou, é o hospital lotado, ali a triagem, as pessoas preocupadas com sintomas gripais, né, atrás do atestado, porque ela precisa documentar para o chefe dela lá que ela vai faltar ao trabalho, então ela tem que ir ao médico, tem tudo isso, né? E a outra coisa é a UTI lotada. O que que a gente pode esperar em um contexto em que a vacina é uma realidade, né? Bem, para a gente tentar separar o agora do que foi o início da pandemia. A vacina está na mão, as pessoas estão tomando. Será que vai ter colapso nos hospitais? Qual que é a avaliação que a senhora faz sobre esse momento? Eu não sei dizer. Eu sei o que está acontecendo nos outros países. Eu sei que essas vacinas elas funcionam contra 3 doses de vacina funciona relativamente bem, mas não estão todas as vacinas estudadas, é claro, mas o que mais está estudado é AstraZeneca, Moderna e Pfizer, mas que 3 doses de vacinas conferem uma certa proteção contra casos graves e casos de internação e óbitos, né? UTI e óbitos. Eu não sei. Acontece que eu não sei qual vai ser o impacto disso. E também, se a gente não diminuir a circulação do vírus, quer dizer, se a gente sair em festa, lotar estádio de futebol, aí eu acho que a gente vai ter uma disseminação muito grande e muito rápida. E daí você acaba tendo, por menor que seja a porcentagem de graves, esse número absoluto é muito grande. E aí você pode ter uma superlotação. Agora, essa situação, Nova York é uma cidade que vacinou bastante e ainda assim está no limite lá das internações. Já está abrindo unidades, transformando as unidades em unidades Covid, ou seja, a coisa vai muito rápido. E quando ela vai muito rápido, o sistema não aguenta. Porque mesmo que seja pouca gente, o número total de pessoas que está pegando é muito grande. Então, essa pequena porcentagem acaba sendo um número absoluto muito grande de pessoas. Doutora, no Brasil tem aplicação de 4 vacinas, né? A vacina da Janssen, Coronavac, a vacina da Pfizer e a AstraZeneca. Uhum. Dentro desse contexto também atual, pensando também para o futuro, para daqui para frente, tem a possibilidade agora da liberação de uma vacina com insumos produzidos aqui no Brasil, tem uma vacina brasileira sendo testada agora em Salvador. A gente precisa de mais de vacinas locais, de produção local de vacina? Qual que é a interpretação que os especialistas fazem sobre o futuro, né? Porque a gente pode ser pego de surpresa, de repente, no futuro, esperando uma vacina que seja mais adequada à atualização para o momento, para a variante do momento e tudo mais, né? Está faltando alguma coisa no sentido de acelerar a produção de vacina aqui? Ou esse é o ritmo mesmo já bastante acelerado que a gente viu, né? Conseguimos bons resultados de vacinas nos últimos anos, relativamente rápido, claro, com investimento, né? Precisa mais vacina? Como é que é a visão dos especialistas sobre isso? Acho que precisa produzir vacina, eu acho que nós vamos ter mais e mais vacinas. Talvez essas vacinas precisem ser atualizadas à medida que aparecem as variantes. Da mesma forma que a gripe muda todo ano, talvez essa vá mudar todo ano. Nós estamos meio com uma bola de cristal, tentando olhar o futuro. A grande vantagem de produzir aqui no Brasil é ter fácil. E a grande vantagem das vacinas novas que estão sendo estudadas, talvez, seja se você consegue usar uma plataforma como nós somos os grandes, Brasil é grande produtor, o Butantan e a Fiocruz, eles são grandes produtores de vacina, por exemplo, da gripe. Se a gente conseguir usar plataformas semelhantes, talvez a gente consiga produzir muito rápido. Mas não propriamente vacinas para nós, uma vacina específica para nós. Provavelmente nós vamos trabalhar como é a gripe. Nós vamos ter locais sentinela que avaliam quais são os vírus mais frequentes, aquele influenza mais frequente daquela época, e monta uma vacina para aquela região, Mas isso não depende de você ter a fábrica, isso depende de você ter o monitoramento. Né? Agora, a fábrica tem a vantagem de você poder produzir para nós mesmos, né? De poder ter bastante, é uma vantagem. Mas não para o tipo da vacina. E não questionar a empresa, né? Porque esse é um ponto também que acho que eu talvez quisesse induzir para isso um pouco, porque a gente tem visto integrantes do governo, o próprio presidente Jair Bolsonaro, muitas vezes questionando a intenção da farmacêutica que vai vender a vacina, por exemplo, para as crianças. Só tem autorização da Anvisa para aplicação de vacinas da Pfizer neste momento, né? Embora outras estejam em análise, é possível, provável que nos próximos anos a gente tenha mais vacinas de outras marcas e tudo mais. Talvez ter uma vacina nacional, uma vacina com, enfim, livre de qualquer suspeita, vamos dizer assim, de influência. Eu não acho. Não,
acho que a gente tem que ficar pensando nessas coisas, de verdade. É muito barulho e a gente desvia o foco da onde tem que concentrar, que é, vamos precisar de vacinas, da onde elas vierem, desde que elas tenham estudos bem feitos, que a Anvisa avalie a qualidade delas, a qualidade da fabricação delas. Nós temos uma agência super experiente e super independente, como a gente já viu. Então, vamos confiar neles, porque, no fundo, eu não entendo o suficiente de vacina e de fabricação de vacina. Eu passo uma procuração para uma agência que tem experiência com isso e que faz muito bem feito o serviço. E todo o resto é ruído, de verdade. Se a gente ficar discutindo isso, a gente não discute o que é importante. Perfeito. A gente conversou com a médica Ana Sara Levin, infectologista, professora da Universidade de São Paulo. Falamos aqui em 3 blocos, trazendo uma atualização do status da pandemia. Falamos sobre gripe, isolamento, vacinas. Doutora Ana, queria agradecer muito as suas palavras, a sua disponibilidade, todas essas informações. O vídeo vai ficar disponível lá nas nossas plataformas digitais, no nosso site bandnewsfm.com.br, no YouTube da Rádio Band News FM, lá no nosso canal também, quem quiser acessar depois. Doutora Ana, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer.